qualquer tipo de empresa pode ter a certificação ou é um bicho específico, né? Qualquer empresa, na verdade, vai dependendo do que o cliente escolher, né? Claro que qualquer empresa, as normas ISO, elas são pensadas e direcionadas para qualquer empresa de qualquer segmento, em qualquer lugar do mundo, é a mesma norma para todo mundo, tá? Então, qualquer empresa pode obter a certificação? Sim, desde que ela decida, né? Elas são voluntárias, você opta por seguir, por adotar um sistema de gestão que vai te ajudar a criar boas práticas em alguma disciplina específica, seja na gestão da qualidade, por exemplo, olhando para processo, para produto, olhando mais ali na área operacional. Você pode olhar para uma disciplina, como a gente estava conversando aqui, mais relacionada à área de segurança da informação. Então, quando a sua empresa, se faz sentido para a sua organização adotar controles de segurança da informação, né, de TI especificamente, talvez faça sentido para você adotar, né? Qualquer empresa pode, mas nem sempre faz sentido uma empresa adotar algumas normas se isso não for relevante para a sua operação, para o seu dia a dia, se isso não vai te trazer dados, informações, se não vai te ajudar a fazer a sua empresa funcionar melhor, né? Então, o bem interessante ter uma estratégia, né? Sim, com certeza. Então, quando a empresa tem uma estratégia para saber o que se adequa mais à empresa deles, e também tem muitas empresas que buscam para participar também de licitações. Sim, sem dúvida. Então, vai muito da demanda que o mercado gera, né? Então, por exemplo, tem empresas multinacionais que elas solicitam para os clientes serem certificados. Por exemplo, já vi caso de que a Microsoft solicita para os clientes representantes, para os representantes delas aqui no Brasil, para que eles certifiquem a 37001, que é a norma de antissuborno, né? Justamente para que não tenham, para que eles mitiguem o risco de manchar o nome da Microsoft aqui para quem representa a marca deles. Então, sem essa certificação, as empresas elas perdem a autorização de vender ou de representar a marca da Microsoft aqui no Brasil. Então, no mesmo caso, no outro lado da moeda, tem clientes que prestam serviço, por exemplo, de call center para eles. Então, e que recebem dados de clientes. E essas empresas, elas têm que ter a certificação da ISO 27001, também já para mitigar os riscos de vazamento de informações e para que eles tenham todo esse portfólio de procedimentos ali que eles consigam atender e demonstrar uma segurança maior para que aumente a confiabilidade daquela empresa que está prestando serviço de continuar prestando aquele serviço. Então, faz parte da qualificação deles, é um pré-requisito ter a certificação. E aí, então, pensando em empresas desse porte, né, que imagino que sejam empresas que já estejam estruturadas e estabelecidas no mercado para conseguir fornecer para uma empresa mais criteriosa, assim, muitas vezes elas são muito bem organizadas, mas elas não estavam pensando em obter uma certificação até que o cliente delas exige, né? Então, exigência de mercado, claro que é uma das principais demandas aqui para certificação, acho que a gente recebe bastante nesse caso. E, como você mencionou, existem etapas específicas para uma auditoria com fins de certificação em um sistema de gestão que é diferente de uma auditoria contábil, que se difere também de algumas auditorias técnicas, né? Então, só relembrando os passos que você trouxe, o cliente que tem interesse e intenção, a empresa que entende que faz sentido para ela implementar um sistema de gestão e manter uma certificação de um sistema de gestão com base em uma norma ISO, ela vai receber essas orientações aqui do nosso time comercial, com certeza, mas certamente ela vai precisar passar por algumas etapas. Então, como o Matheus mencionou, inicia-se com uma avaliação documental, né, uma análise documental para saber a completude básica aí de alguns documentos que são parte de um sistema de gestão, que compõem ali as evidências de que um sistema de gestão existe, e depois uma auditoria de requisitos, de fato, né? Aí sim, de compliance, né? De avaliação se há conformidade ou não com os requisitos da norma de eleição. Então, a sua organização vai pensar que tipo de requisito ou que tipo de sistema de gestão faz sentido de acordo com o escopo, de acordo com o que ela faz. E aí, a partir disso, nós vamos... Depois de uma análise documental, o auditor vai até a sua casa, né, vai até a empresa e faz essa avaliação requisito por requisito da norma que você escolheu. E aí obtém ou não, né, a recomendação para uma certificação. E isso, existe uma manutenção disso
durante 3 anos. Então, uma vez que a empresa recebe uma certificação de uma norma ISO, em geral, por padrão, ela vai durar 3 anos, né? A validade do certificado, a gente vai poder explorar isso um pouquinho mais depois, estamos avançando aqui o assunto, desde que sejam mantidas manutenções anuais para que o organismo de certificação possa ter certeza que esse sistema continua válido, continua existindo, né? Chegou o certificado na mão. Às vezes tem selinho lá, garantia Soy Joe, carimbo, desenhinho, carinha. Como identificar que aqueles selos que não faz parte do meu dia a dia, né? Então, tudo bem. A maioria conhece o Inmetro, a maioria conhece o organismo acreditador americano, que a QMS é acreditada, o IAS, a maioria conhece UCAS, enfim. Sei lá, coloca umas 3, 4 organismos aí que muita gente conhece. Mas, às vezes, tem um selinho lá, X, né? Um brasão de alguma coisa. E aí? Da família, né? E aí? De quem certificou. Como identificar que aquilo é acreditado ou não? Aonde eu busco essa informação? É interessante, né? Os certificados, muitas vezes, na verdade, o certificado é a tangibilização ali da entrega do serviço. Muitas vezes, até a própria consultoria usa o certificado às vezes como a tangibilização, né? Como o objeto fim ali da conclusão de um projeto de implementação. Então, ele é um item muito importante, né? Muito relevante, as pessoas gostam de botar na parede e tal. Então, é natural ele ser mais enfeitado, né? E aí vem esses sol, lua, estrela e as coisas que aparecem lá, tudo colorido. Mas indo diretamente pro que interessa, você vai bater o olho ali, se a gente estiver falando de uma norma ISO 9001, 14, 45001, essencialmente, 27001, elas fazem parte do MLA do IAF. Então, isso quer dizer o quê? Que no seu certificado, geralmente lá embaixo, vai ter o selo do IAF. Então, se você nunca viu o selo do IAF, iaf.nu, você vai ver lá o selo do Acordo Multilateral do IAF. Já mais fácil. Junto com o selo do acreditador. Então, para essas 4 normas já é mais fácil. Isso. 9, 14, 45, 50.001, 27.001. Esses esquemas, essas disciplinas fazem parte do Acordo Multilateral do IAF. Então, os organismos de acreditação que fazem parte dessa rede, eles orientam, né, que a certificadora coloque o selo do IAF, do Acordo Multilateral do IAF, junto, né, do ladinho do selo delas próprias, do acreditador. Então, vai estar lá, nos nossos certificados, vai estar lá o selo do IAS, junto com o selo do IAF MLA. Então, você vai conseguir enxergar Sopa isso de letrinhas. Sopa de letrinhas total, né? Sempre assim. Ou do SEGECRE, né? O selo do SEGECRE, ele aqui no Brasil, o SEGECRE usa numerações, né? Então, dependendo da disciplina também, dependendo do esquema de certificação, ele vai ter um número de acreditação. O organismo de certificação vai ter um número de acreditação. Então, se você vir o selo do SEGECRE, não vai estar em metro, tá? Isso é importante. Às vezes o pessoal procura lá no mesmo selinho lá do brinquedo. Exato, mesmo do secador de cabelo, né? Não é esse. É o selo da SEGECRE, que é a coordenação geral que faz essa parte de certificações. Então, e vai estar lá o número da SEGECRE com um númerozinho de acreditação. Então, 001, 2, 3 e tal. E aí vai ter uma sopa de letrinhas também, dependendo do esquema. Então, OCS para certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, o OGA para Sistema de Gestão de Suborno e o número de acreditação do organismo. Então, só que, detalhe, né? Nem sempre você vai enxergar o selo do IAF MLA. Por exemplo, a norma ISO 37001, ela não faz parte do acordo de reconhecimento multilateral do IAF. Por quê? Porque tem poucos organismos de acreditação que fazem parte desse, que acreditam. Fazem esse esquema. Né? Então, não se chegou a um acordo ainda com relação a isso. Então, existe acreditação SEGECRE, Acredia, Lloyds... IAS, obviamente, mas eles não fazem parte do acordo multilateral. Então, você vai só ver o selo do acreditador e não o selo do IAF.
Não quer dizer que o seu certificado seja falso, né? E aí, como é que você vai checar, né? Se é falso, se não é falso, se é reconhecido, se não é reconhecido. Apesar de não fazer parte do MLA, o IAF permite que as certificadoras façam o upload desses certificados dentro da sua rede de verificação. Então, duas formas de checar isso, né? Uma é, no próprio certificado, normalmente tem um site, tem um link para um site onde você vai fazer essa verificação internacional. Então, isso quer dizer o quê? Você vai entrar lá, IAF Cert Search, IAF é difícil, né? IAF Cert de certificado, search, né, de busca.com. É o site oficial do IAF para verificação de validação de certificados válidos. A maioria dos organismos de acreditação a gente usa para ambos, né? Tanto para o IAS quanto para o SEGECRE. E você vai poder checar qualquer certificado de qualquer empresa em qualquer lugar do mundo por lá, desde que o organismo de certificação tenha feito o upload lá adequadamente. Mas você consegue verificar a validade daquilo, né? Quer dizer que a própria certificadora está falando, olha, eu subi esse certificado aqui, esse certificado é meu, ele está válido ou não, está suspenso, né? O status do certificado aparece lá também. Então, é uma boa forma de você fazer a validação. No site do SEGECRE também tem um lugar lá para consulta, né? Você também pode ver lá um ambiente para fazer esse check. Legal, acho que assim fica mais simples, né? Então, se são as normas mais comuns, vamos dizer assim, né? 9, 14, 45, 27, você vai identificar claramente o selo do IAF. Isso. Lá junto com o selo do acreditador. Daí, quando são outras normas, precisa ter... normalmente vai ter o selo do acreditador somente. E aí você verifica se esse acreditador é signatário do IAF. Isso, né? Perfeito. Verifica essa questão. Então, aí você já mata. Porque às vezes vai ter lá um selo específico de uma sopinha de leite XYZ. Daí você vai lá, XYZ. Deixa eu buscar aqui no site do IAF se esse selo é um acreditador realmente. Sim. Daí você vai buscar lá iaf.nu, aí você busca isso e lá vai estar descrito se aquele é realmente um acreditador signatário do IAF. Que quando a gente olha num horizonte de tempo, num zoom out, a gente fica até um pouco ansioso porque vê isso... acredita que é uma disrupção muito rápida e realmente as tecnologias hoje há 6 meses atrás a gente não falava do tal do ChatGPT, né? Então agora já está todo mundo falando, já está vários usos, empresas de tecnologia fazendo API para ele, integração e tudo mais. Mas queira ou não, qualquer tecnologia, se você olhar num horizonte maior de tempo, ela tem a sua maturidade que não é tão rápida quando a gente está olhando focalmente, né? Sim. Então, inteligência artificial, a gente estava conversando aqui no backstage, né? A gente fala pelo menos há uns 10 anos, né? Daí começou nos últimos anos chegar no usuário, aquilo que a gente estava comentando, chegar no nosso dia a dia comum, a Siri no celular, o Alexia, então já começou essas questões. Então, normalmente... é possível adaptação, né? Gradativamente, né? Mas é claro que os early adopters, que a gente chama, tem vantagem. Exato. Eu acho que a grande diferença que a gente vive agora é exatamente o último ponto que você colocou, né? É a chegada da inteligência artificial para o usuário final. Né? Isso tem um lado muito positivo, né? Provavelmente quando você falou Siri ou Alexa aí, alguém em casa... recebeu um aviso, pois não. Alguém que esteja assistindo ao vivo recebeu um aviso lá. Então, isso é um elemento diferente, né? Sim. Isso é um elemento diferente. Isso faz com que as pessoas vão trabalhar já com um know-how vindo de casa, digamos assim. Já não é uma tecnologia que está sendo imposta pelas empresas, como acontecia lá atrás, quando as empresas estavam implantando ERPs, por exemplo. Software. Pessoal, agora nós vamos implantar o software de gestão de compras ou de gestão financeira.
Para quem está ali dentro e não tem aptidão natural com tecnologia, aquilo é uma dor, né? Você está sendo ameaçado naquele momento. E se eu não conseguir lidar com isso, como é que vai ser? Agora não. A empresa vai usar o ChatGPT, que você citou, né? O GPT-3. Aliás, aproveitando a deixa do backstage, né? Pessoal, fiquem atentos, vão lançar já o GPT-4 e nós estamos falando de uma mudança de 175 bilhões de conexões, de conceitos, de argumentos, para 100 trilhões de argumentos, né? Então, se hoje a tecnologia ainda tem umas arestas a serem aparadas, daqui a pouquinho isso vai mudar absurdamente. O pessoal tá falando, tá no fórum, eu nem usei o One. Exato, cara. Exato. É exatamente isso. A velocidade é exatamente essa. Mas a mudança que eu acho que a gente tem desta vez, Neifer, é exatamente essa. O usuário, quando for implantar isso no uso da sua atividade prática profissional, ele já teve uma primeira conexão com essa ferramenta no dia a dia dele, na casa dele, às vezes brincando com o filho. Já está permeado. Exato, já está permeado, já está no mínimo... Qual que é o termo que a gente... Sensibilizado. Isso. Sensibilizado. É um fator conhecido. Exatamente. Então, isso é algo que a gente entende que deve acelerar bastante o processo de adoção dessas tecnologias e o processo de engajamento profissional com essas tecnologias, tá? Mas a gente tem uma barreira importante, né? Nem tudo são flores. A gente tem uma barreira importante que é o seguinte: para que a empresa adote essa tecnologia, demanda vontade empresarial. Né? As coisas não acontecem simplesmente porque eu passei a usar a Alexa na minha casa, chego na empresa, falo com o meu chefe, falo com o diretor da empresa e a empresa vai passar a usar uma tecnologia de inteligência artificial. O que a gente está entendendo que vai acontecer? Né? Cada vez mais as big techs, né, elas vêm se transformando em grandes ecossistemas. Na verdade, o modelo de negócio deles é o modelo de ecossistema, né? Acho que hoje já ninguém mais entende a Amazon como uma vendedora de livros, né? Assim, há muitos anos, né? Quando isso acontece e você tem empresas do porte das Big Techs investindo nessas tecnologias de IA, o Google anunciou essa semana também que está para lançar nas próximas semanas, já em fase de teste, a sua ferramenta de inteligência artificial, né? E vejam que loucura, tiver né? Correndo. Vejam que loucura, né? Assim, talvez ninguém pudesse imaginar uma empresa que tivesse uma liderança de mercado tão sólida naquele produto, né? No buscador primeira principal. Vez ameaçado. E pela primeira vez eles foram ameaçados. De peso, né? Exatamente. Mas quando você tem empresas desse porte investindo numa tecnologia dessa, e empresas que já são conectadas com as outras empresas, né? Então, boa parte dos empresários brasileiros usa a nuvem do Google, ou da Amazon, ou da Microsoft. Praticamente todas as empresas alguém usam... não usa, né? Exato. E o usuário usa lá o Google, né? Exato. Também, né? Então imagina que um dos maiores investidores da OpenAI, do ChatGPT, é a Microsoft. Que anunciou agora... Desde o início, né? Exato, desde o início. E agora, no começo do ano, anunciou 10 bi de dólares de aporte, com o objetivo principal de trazer essa ferramenta dentro do pacote Office. Inclusive dentro do buscador Bing deles. Né? Dentro do buscador e também no pacote Office. Então, olha só. Primeiro, o Bing, que era um buscador pouco utilizado, passa a ter uma vantagem competitiva, enquanto o Google não avançar, muito importante, e deve ganhar mercado. Do outro lado, você tem o usuário final que já usa Excel, por mais que seja o basicão, com a possibilidade dele escrever ali: puxa, meu chefe me pediu para elaborar uma planilha de forecast com parâmetro A, B, C, D e E. Como eu faço isso? E a ferramenta vai devolver a planilha pronta. Então, percebe como... É por isso que a gente tem tratado lá dentro, o Igor tem falado muito sobre essa ser uma nova revolução, como foi a internet. Só que dessa vez com o usuário já dentro do processo de revolução e não precisando adotar a revolução. Então, eu acho que a gente tem uma mudança de cenário. Tua comparação e tua provocação é absolutamente pertinente, mas eu acho que a gente tem uma mudança de cenário quando o usuário muda de posição. Ele passa a ser parte da transformação. Isso na sua visão como alta direção no processo, participou de todo esse processo de implementação, né? A gente já conversou algumas vezes, a Ana conversou com você lá atrás dentro do projeto. Depois da certificação, você já está conseguindo enxergar o ROI disso, o retorno desse investimento na implementação e certificação para você
com a sua visão estratégica de CEO, para você já tá claro esse ROI? O ROI, ele tá claro. Tá. Mas assim, eu acho que o primeiro ano depois da implementação da ISO é um ano ainda que ele gera muitos desafios. Sim. Né? Assim, o ROI ele está claro, a gente consegue enxergar os benefícios que a ISO vai trazer para a gente e no prazo. A gente sabe que num curto prazo a gente tem esses benefícios. Né? Mas é importante lembrar que dentro da organização também, esse primeiro ano agora, eu acho que é um ano, como eu falei, muito desafiador, porque depois que você passa na certificação, né, que você consegue a certificação, manter os pratos girando, né, principalmente Sim. nos primeiros anos, eu acho que é muito mais complicado. Né? Verdade. Porque uma coisa é você ter o departamento de qualidade ter aquela pressão do temos que tirar. Né? Aí agora Todo mundo se envolve, exatamente, o manter depois é complexo, né? Então então é um desafio, né? Inclusive ontem quando a gente estava indo para cá a gente estava conversando sobre esses desafios, né? Sobre todos os passos que a gente tem aí esse ano, né? Para manter e assim e a gente entende e acredita que esse retorno vem rápido, como eu te falei. Porque a gente já tem a visão de fazer uma próxima certificação, né? Como a gente estava até conversando lá fora, a gente já tem no nosso roadmap já uma próxima certificação. Não vai acontecer esse ano, porque esse ano a gente sabe, como a gente falou, é um ano de desafios e a gente quer melhorar o nosso processo ainda, né? Então assim, nos certificamos, beleza, a gente sabe que tem coisas para melhorar, temos processos a melhorar ainda, a gente vai trabalhar nisso esse ano. Legal você falar essa questão de desenvolvimento, né? Porque a gente conta um pouquinho a história da 37001 no Brasil se confunde um pouco com a nossa história na ISO 37001, né? Eu lembro de a gente ter recebido uma demanda internacional sobre isso, a gente sabia que a norma estava sendo desenvolvida e ela foi publicada, se eu não me engano, em outubro, né, de 2016 na época. E logo no comecinho de 2017 a gente teve aquela demanda, né, de certificação da 37001. Isso já faz algum tempo já, né, 6 anos. E daí eu lembro que não existia nenhuma consultoria que tinha essa perspicácia de juntar compliance com sistemas de gestão, né? Na época a primeira pessoa que eu pensei foi o Cláudio. Entrei em contato aí com o Cláudio e falei, Cláudio, tá indo uma norma assim, assim, assado. Ele contou já essa história sobre essa empresa, essa indústria farmacêutica, que eles já tinham desenvolvido um trabalho lá de compliance. Falei, então foca nessa área aqui, porque acredito que as empresas vão precisar. Coincidentemente, lá a empresa contratou ele para a implementação da consultoria da 37001. E na época fomos também o primeiro projeto de 37001 no Brasil, né? Exato. Depois repetimos isso na 37301 também. Isso é legal que mostra para os colegas aqui que estão assistindo a importância do pioneirismo, né? De se autodesenvolver, de ficar atento às tendências. Sim. Claro que canais como o nosso aqui ajudam muito sobre isso, né? A gente já pincela algumas coisas que estão saindo, mas é importante o profissional de ISO ter essa perspicácia. Não, sem dúvida. Aí, mais uma vez, eu acho que o pioneirismo caminha junto com a percepção da necessidade de mudança. Uhum. Isso é fundamental. Então, a época que nós tivemos essa experiência, tanto na 301 quanto na 37001, ali o processo de pioneirismo veio também com a necessidade de mudança e um pouco de ousadia. Claro. Né? Eu acho que a ousadia também faz parte, claro, uma ousadia saudável ali. Saudável, uma ousadia com um raciocínio, com uma margem de risco pequena, mas enfim, isso é importante. E a partir daí houve um desenvolvimento muito forte da 37001, eu acho que ainda vai existir. Sim. Há um casamento, há uma necessidade de casar um pouco a 37001 e a 301, porque eu entendo que são normas com perfis diferentes. Complementares. Né? Se complementam.
Eu até brinco, né? A 37.001 é norma de ataque, vai lá no âmago da questão, anti-suborno, anticorrupção, enquanto que a compliance é uma norma mais de retaguarda, você cuida mais do seu sistema, enfim, é a minha percepção. E assim a gente tem tratado os nossos clientes e está indo muito bem. Alguém do time de board estiver vendo a gente agora, seja pensar, por que isso é importante para o meu negócio? E se você chegar à conclusão que é importante, você tem que estar conversando sobre isso em nível estratégico. Sim. Né? Então, realmente, eu lido com privacidade de dados como instituição, minha entrega, é o que dá o capital do meu negócio, ou, não, realmente, eu estou na superfície de ataque, eu estou no epicentro do furacão esperando que uma cadeira bata em mim a qualquer momento aqui e cause um dano ao meu negócio. Ou os dois, né? Se essas respostas são sim a ambas as perguntas, então você tem que conversar em nível estratégico com os outros membros do board e direcionar essas ações, né? Não precisa ser um banco para fazer esse levantamento, não precisa ser uma instituição multinacional, mas você levar a sério isso e entender que isso pode trazer benefícios, lucros e te proteger tanto perante clientes quanto perante ataques, vai elevar o patamar da sua empresa para outro nível, né? Essa é a verdade. Mas eu achei um ponto interessante que você falou sobre vitaminar a norma, né? Tem um conceito que tem um parceiro de segurança nosso que eu gosto bastante, aí eu deixo até o conselho de trazer aqui, viu? Bruno Guerreiro, um excelente palestrante aí de cibersegurança, mas ele sempre comenta assim, conformidade e segurança real não são a mesma coisa. Mas como assim? Se eu tiver em conformidade com a ISO, eu não estou seguro? Não, calma, também não estou falando isso. Mas não necessariamente estar em conformidade com a norma te traz segurança real. E não necessariamente ter segurança te traz conformidade com a norma. Exemplo prático, a gente estava falando dos controles técnicos, né? Sim. Eu posso ter um monte de controle técnico implementado, mas a falta de uma série de controles governamentais tiram a minha conformidade com a norma, mas eu posso estar seguro, realmente, sem estar em conformidade com a norma. E o contrário é verdade, né? Eu posso ter controles ali que cobrem a norma e a maleabilidade da ISO permite isso, eu ter controles ali que me adequam tanto da parte de governança quanto controles técnicos. Mas se você fizer uma avaliação de segurança e pensar em exatamente se eu estou seguro perante ataques, pode não ser uma verdade. Pode ser que existam gaps que outros frameworks cubram, como a gente citou, o CIS V8, a NIST, né? Então, é muito importante que trabalhamos lado a lado. Não somos a mesma coisa, mas trabalhamos lado a lado. Né? Ambos podem ajudar a atingir nossos objetivos, mas eles não são a mesma coisa ali. Então, e eu sempre falo isso quando estou em projeto. Eu falo, olha, o que nós queremos aqui? A gente tem que ter bem claro. Porque são objetivos distintos, a gente pode colocar eles lado a lado e caminhar juntos, mas são objetivos distintos. Se a gente quer conformidade, eu vou ter outro approach. Se eu quero segurança real, eu vou ter um approach muito mais vitaminado, né? Então, eu vou pegar aquele controle ali, eu vou vitaminar ele, eu vou inserir um monte de controles, tecnologias, processos, procedimentos, para torná-lo mais forte, aí, que na norma é um controle só, mas para mim o risco é muito grande, eu vou vitaminar ele. Mas a norma não vai te obrigar a usar aquela ferramenta ou aquele framework como um controle, né? Você vai decidir usar aquilo porque é relevante, porque é importante. Mas a norma vai te ajudar a verificar a eficácia desse controle. Então, sempre o olhar do sistema de gestão tá funcionando, né? A ferramenta que eu escolhi aqui, ela é eficaz para controlar, né? Para cobrir o controle que eu estou querendo. Então, ela não vai dizer qual ferramenta você vai usar. Você vai usar a que fizer sentido ali para o seu negócio. Às vezes muito pequenininho, às vezes uma coisa bem robusta. Mas a norma vai te ajudar a regularmente olhar se essa eficácia está sendo avaliada e está adequada, né? Perfeito, exatamente isso. Né? E aí a gente tem casos em que clientes eles vão aplicar um nível, vamos dizer, nível 1 do controle ali. Eu tô muito na cabeça de classificação da informação, não sei porquê. Vai acontecer alguma coisa quando eu chegar na empresa, eu dei um BO de classificação da informação. Mas aí eu tenho um nível de camada inicial de classificação da informação, manual. Treinei todo mundo, é manual.
ok, estou atendendo, né? Estou conseguindo classificar, tenho ali, talvez eu consiga fazer uma auditoria, né? Rastrear ali o controle, mas eu posso elevar o patamar, eu posso torná-lo obrigatório. Então, coloco uma tecnologia que força a informação a ser classificada. Eu não consigo salvar o arquivo, não consigo editar se não for classificado. Eu aumentei o nível dentro do mesmo controle. Mas eu posso ir além, eu posso automatizar. Então, posso ter uma tecnologia que ela vai ler o meu documento, vai ler o meu arquivo e vai me dizer qual é o nível de classificação dessa informação. Então, eu tenho muitas formas de implementar esses controles e talvez a mensagem final desse tópico seja que você precisa de parceiros para te ajudar a enxergar onde você precisa estar, onde o seu negócio precisa estar diante do seu requisito e do seu risco. Porque pode ser que você enxergue que o nível 1 é ideal, mas talvez você precise estar no 3, por conta de alguma característica específica. Ou você tem investido no 3 e alguém felizmente te diga, olha, você no próximo ano vai poupar muito dinheiro porque a gente pode estar no 2, no 1. Né? Então, é muito interessante essa visão também de ter parceiros aí de mercado que enxerguem além ali, vejam outros caras do meu nicho, né? Como é que está o nicho hospitalar, né? Às vezes tem um parceiro de mercado que conhece como os principais hospitais estão lidando com esse momento, com os dados sensíveis, e aí usando o termo da LGPD mesmo, né? Os dados sensíveis têm que ser protegidos, como fazer isso, quando. Então, a gente se posiciona realmente como security advisors, né? Vem com a gente que a gente entende do mercado e podemos te ajudar a enxergar melhor o que fazer. A gente tem uma série de parceiros também que nos ajudam nisso, né? Pessoal, mas quais cursos de auditor líder eu vou fazer? Existem diversos no mercado. Aí é uma recomendação, claro, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, mas eu vou falar o porquê, tá? Busquem cursos de auditor líder com acreditação internacional. Isso quer dizer 2 entidades globais, ou Exemplar Global ou IRCA, né? No caso da QMS aqui, nós temos a acreditação da Exemplar Global, que é o maior acreditador de auditores líderes do mundo, mas o IRCA é equivalente. Por que global? Porque você vai ter oportunidade de aquela sua competência, aquele seu certificado ser reconhecido por empresas nacionais, multinacionais, ser reconhecido no Brasil e em todo o mundo. Porque isso já aconteceu, infelizmente, com auditores aqui. Às vezes a gente remetia as competências para a nossa matriz, né, que fazia a aprovação dos nossos auditores, e verificava lá o curso era uma acreditação local, brasileira, não era reconhecido. Né? Então, por quê? Porque o que é reconhecido no mundo inteiro é Exemplar Global ou IRCA. Sim. Então, às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais. Por que esses cursos também são um pouquinho mais caros? Porque essa acreditação, o provedor desse treinamento, aqui a QMS no caso, aqui é o Academy, o provedor desse treinamento, ele é auditado pela acreditadora internacional, ele paga um FII para cada certificado emitido. Esse FII é em dólar, né? A gente sabe que a gente está meio em desvantagem, né? Entre dólar e real. Então, obviamente, esse curso vai ter um investimento maior, porque ele tem um custo maior para o provedor. Mas, em contrapartida, ele te dá um reconhecimento maior de mercado. Além do mais, a exigência tanto do IRCA quanto do Exemplar Global é muito maior para os provedores do que os provedores locais, seja no Brasil, seja na América Latina, seja na Ásia, enfim. Então, eu já tinha essa percepção lá atrás. Eu lembro que existia, não vou citar nomes aqui, mas existia um acreditador local no Brasil, na época que eu fui fazer, acho que era 2006, por aí, 2005, nossa... Tá feia a coisa aqui. Tá chegando 20 anos. Os cursos de auditor líder. Eu lembro que tinha um acreditador local no Brasil, que também tinha 3 letrinhas, né? Então, esse acreditador local, na época, ele tinha falido, né? Ele tinha realmente... e daí, alguns provedores ainda tinham essa acreditação.
Daí aconteceu que uma outra instituição resgatou o nome, deve ter comprado massa falida, alguma coisa. Ele está ativo até hoje, é um reconhecimento local, interessante, mas é local, né? E daí eu fiquei muito preocupado com isso. Eu fui ver, na época o exemplar global era o RAB, né? RAB, RAB, né? É o RAB QSA. E daí, pô, é legal, é o RAB ou IRCA, né? E daí a gente foi verificar, e daí eu tive essa percepção. Eu e um colega, a gente fez juntos e estávamos pesquisando juntos. Porque na época não tinha integrado. Na época, nem o RAB... Não reconhecia integrado. Nem o RAB, nem o IRCA... fazia acreditação de cursos integrados. Então você tinha que fazer lá separado também. Separados. Eu fiz separado também, realmente. Então é essa percepção que o pessoal faz. Às vezes o pessoal questiona a gente aqui, não, tem um curso aqui a metade do preço. Por quê? A gente explica justamente essa explicação sobre a acreditação internacional. Aí vai justamente o que você quer, né? Então você quer um certificado que tem um peso maior de reconhecimento ou não, né? Aqui na QMS, nos nossos processos de seleção, justamente por conta disso, a gente busca auditores com a sua competência de auditor líder acreditada por organismos internacionais. E aí, quando a gente vai explorar um pouco mais competências, né, ainda falando dessa primeira pergunta, né, quais são as habilidades, competências? Quando a gente está falando de um curso acreditado, o que a gente está garantindo ali? Que ele vai tratar não só dos requisitos da norma de eleição ali da disciplina. Então, se você está fazendo um curso de auditor líder de ISO 27001, então você vai olhar os requisitos, interpretar cada um dos requisitos, entender como auditar cada requisito, mas antes disso, você tem um briefing sobre a 19011. Exato. Né? Então, existe uma norma, que é a ISO 19011, que trata sobre práticas de auditoria, né? Postura do auditor, inclusive, premissas, princípios de auditoria, fala sobre auditorias de uma maneira geral. E é mandatório, né? É necessário que um auditor que esteja planejando realizar auditorias tenha internalizado, né, os requisitos da 19011. Eles são premissas básicas para qualquer que seja o tipo de auditoria ou a disciplina da auditoria. A 19011 ela é aplicável para todos. Então, qualquer curso aqui da QMS que você vai fazer de auditor líder, o primeiro módulo é a 19011. Ela é premissa básica para qualquer curso acreditado. E por exemplo, a gente voltando nesse exemplo da ISO 37001, a gente sabe que a maioria das certificações elas crescem por cobrança de mercado, né? E ISO 37001 especificamente tem até um dado importante. O maior número de certificações estão nos países com um risco sensível de corrupção, né? Daí o pessoal, daí a gente vê o pessoal falta de entendimento, né? Não, então isso é um contrassenso. Pelo contrário, né? Isso daí é realmente o que acontece. A gente tem que pensar, por que então que clientes, órgãos reguladores estão cobrando de empresas a ISO 37001 em países que têm um índice de percepção de corrupção maior do que os outros? Justamente porque o risco é maior. Sim. Então, eles não acreditam que está cobrando porque a empresa vai ficar blindada. Ele está cobrando porque a própria ISO 37001, no caso, é um grande controle interno para a organização, né? Para detecção, prevenção e resposta ao suborno. Esses são os principais pilares da ISO 37001, do sistema de compliance anticorrupção, no caso, né? A ISO 37301, que é a norma de sistema de gestão de compliance, é a mesma coisa. Então, existe uma certa cobrança dependendo do grau de conformidade que aquela empresa precisa ter. Aquela empresa é extremamente regulada, é uma empresa que trabalha com energia nuclear, é uma empresa que trabalha com energia elétrica, nessas concessões. A gente sabe que qualquer empresa que trabalha com concessão, ela é extremamente regulada. Bancos, né, é extremamente regulado, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? O Bacen aqui no Brasil faz um ótimo trabalho de regulação do setor. Então, quanto mais regulado, esses órgãos também vão cobrar das empresas ferramentas
Então, as normas ISO entram como ferramentas e não entra como blindagem, não entra com selo. É claro que existem empresas que querem utilizar, e é válido, né? Querem utilizar isso como um selo, demonstrar para o mercado que ela se preocupa com aquela temática. É algo que a gente definiu lá na Templo. A auditoria nossa, lógico que a gente é certificado. Auditoria é surpresa. As auditorias lá... Vocês não avisam internamente que não, vai ter... A gente não avisa, porque o sistema é muito maduro. Tá. Então, assim, uma auditoria externa, ela não pode ser varrer para baixo do tapete, o auditor saiu... Não, é assim, a gente já chegou nesses tantos anos de ter auditoria, a gente fala, não, faz de novo, troca o auditor, troca a certificadora, porque a gente quer melhorar, a gente quer achar o pelo no ovo. Não é possível que você vai vir um auditor aqui, não tá tudo perfeito, não é Disney isso aqui. Não existe processo que não possa ser melhorado, não existe. É verdade, ele pode ser melhor. Não necessariamente tem que sair uma não conformidade no meio do caminho, às vezes vem na amostragem, às vezes não, né? O auditor tem esse poder de achar o que não tá tão adequado às vezes. E quem tá aí nos assistindo, né, e quer tá com essa exigência, e quer implementar uma ISO, né? Essa é a sede da alta direção. Eu quero um diagnóstico, eu quero gap analysis, eu quero saber onde tá os pontos falhos da minha organização. E é por isso que o cliente dele tá exigindo. Sim, exato. Então essa é a sede que o empresário tem que ter. Como que você tá olhando para dentro empresa ali, aqui, né? falar que tá tudo bem, me certificar em 30 dias. Sim. Qual que é o sentido disso? Falando em não conformidade, você pode ter não conformidade, existem graus de não conformidade, Caroline. Então, você pode ter não conformidades numa auditoria interna, por exemplo, né? Então, um auditor interno que conheça e que seja parte do seu sistema de gestão, um auditor, né, da própria consultoria, muitas vezes vai poder levantar alguns pontos e você vai precisar tratar isso, enfim, tem os prazos acordados de acordo com o seu sistema de gestão. Na auditoria de terceira parte, na auditoria externa, que é o que a QMS faz, a gente, né, é importante dizer isso também, vocês não fazem certificação, a gente também não faz consultoria, Exato. Né? Nosso objetivo é prestar serviços apenas de certificação mesmo, de terceira parte. Então, numa auditoria dessa, pode ser que, dependendo do grau e da complexidade dessa não conformidade, que haja a suspensão de uma certificação. Então, numa auditoria inicial, existem alguns graus de não conformidade. Então, você pode ter uma observação, que não chega a ser uma não conformidade, né? Ela é uma recomendação, uma visão do auditor sobre possibilidades de melhorias ali, sem ser uma consultoria, né? E a gente toma muito esse cuidado também. Uma observação, ele é um ponto de vista do auditor de alguma coisa que eventualmente possa vir a ser uma não conformidade num outro momento. Uma não conformidade menor, ela é pontual em algum processo, em algum momento ela... vamos trazer um exemplo aqui prático, né? A gente fala, todas as normas têm o 7.2 lá que fala de competências. Então, as pessoas que fazem parte do sistema de gestão têm que ser competentes para atuar ali na função que ela faz. Se, vamos dizer que o auditor está pegando uma amostra lá, olhou para 5, 6, 7 evidências e teve 1 ou 2 que não tinham lá um currículo atualizado e o seu procedimento exige que tenha o currículo atualizado ou tenha o certificado de comprovação ali de uma graduação. Então, isso é uma não conformidade menor. Então, foi uma questão pontual. Todos os outros têm, mas esse umzinho ali esqueceu, passou batido. Ok, você vai tratar isso não é impeditivo para você obter a certificação, tá? Você vai ter um apontamento e vai tratar até a próxima auditoria, você vai fazer uma abrangência, né? Falar, opa, se a amostragem pegou esse aqui, e aí que entra o ponto de agregar valor, né? E você perceber o valor e saber usar isso. Se a não conformidade foi lá no setor de compras, não quer dizer que só aquela evidência daquele funcionário de compras, né, só ele que esqueceu de mandar o certificado de graduação? Será que não tem o pessoal lá da produção, do comercial? Você não pode fazer uma abrangência disso para ver onde mais que posso ter falhado? Né? Esse é o objetivo de uma não conformidade menor. É você olhar melhor para o seu processo, revisar, revisitar, ver se está tudo em ordem para todo o resto. Por onde começar, né? Que risco que eu tenho que tratar, eventualmente, dentro da minha organização. Isso também depende, né, do momento que a organização vive.
Então, se você tem uma empresa que está tendo, né, uma demanda maior por uma questão de imagem, então talvez você vai pensar em determinados tipos de risco que afetam a esse aspecto específico da empresa. Sim. Se são problemas financeiros, né, você vai pensar em gestão. E aí, na questão do financeiro, você tem uma modalidade de risco que olha para o risco do investimento que você faz, o que você faz com o dinheiro, como é que você toma conta dele. Porque tem o risco do investimento, de onde você guarda, quem é que vai tomar conta desse seu recurso. E tem também os riscos associados às perdas provocadas ou por um mau uso ou por fraude, de fato, a utilização inidônea desse recurso, né? Então, varia muito, né? Assim, de repente, se o seu momento é de... A gente foi contratado há algumas semanas por uma empresa que já é certificada, já tem um sistema de gestão, mas ela acha baseado em dados, né? Ela tem estatísticas que mostram que ela está tendo muitos acidentes. Tá. Acidente de segurança? Acidentes de segurança. Acidentes envolvendo pessoas, né? Potenciais ou reais, mas os índices, as taxas de frequência, de gravidade, né? Que são tipicamente os indicadores de saúde e segurança relacionados a acidentes, elas estão muito altas. E eles atribuem isso a uma má gestão de risco. Então, eles acham que eles não estão prevendo. Como é que descobrem isso? Né? Aconteceu um acidente, vai lá na matriz de risco e não encontra aquele cenário. Né? Ou vai lá e encontra e está mapeado como um risco baixo, com uma baixa probabilidade, ou com a severidade subdimensionada, porque de fato o que aconteceu foi, por exemplo, uma lesão incapacitante, mas ali estava dizendo que naquele cenário o máximo que aconteceria seria escoriações, né? Caramba. Então ele sentiu isso e nos contratou para rever a base dele toda, o critério para mapeamento. Então, a régua que é utilizada para dizer se um risco é alto ou não e, portanto, o que vai ser priorizado vai ser questionada. Se os cenários mapeados são os que deveriam ser, e aí, é claro, para fazer esse levantamento, além da experiência de quem vai fazer esse trabalho, voltamos na história do repertório, né? A gente precisa botar lá pessoas que sejam capazes de contribuir com esse levantamento, mas a gente também vai olhar para a estatística da empresa dele, para a estatística de outras empresas parecidas, né? Então são elementos que vão se A gente falou sobre a ISO 31000, né, como um framework, mas eu imagino que vocês devam usar outras referências, outros frameworks também para agregar nesse tipo de trabalho. Então, a 31000 certamente é a base principal, né? Tem uma muito famosa que é utilizada para riscos financeiros e de fraudes e coisas correlatas, que é o COSO. Ok, né? sim. Aí você tem o desdobramento, como eu mencionei, né? Que quando você trata de uma ferramenta específica para um setor, você tem normalmente normas ou manuais que explicam como usar aquela ferramenta. Então, FEMEA é um que tem manual da indústria automotiva, das montadoras, que pode ser utilizado, que tem um detalhamento muito grande. RASOP, né, é uma ferramenta que tem norma NBR, que te ajuda... Sim. É uma ISO que depois virou uma NBR, né, que permite que você utilize. Então, assim, esse arcabouço Ferramenta tem um monte, né? Ferramenta tem um monte. Tem literatura, né? Tem bastante trabalhos já sendo feitos, que já foram feitos a respeito disso. Tá. Assim, não tem mais muito... É claro que como é uma disciplina não regulamentada, né? Assim, a gente tem liberdade para utilizar o que a gente quiser. Sim. A gente também tem liberdade para criar e juntar e pegar um pedaço de uma com outra, né? Sim. Aí vai da expertise, vai do quanto que a pessoa consegue ter ali de ferramenta, saber usar as ferramentas, né? Para poder gerar alguma coisa de valor para aquela empresa, né? Exato, né? Assim, é difícil pegar uma coisa pronta, né? ESG é uma síntese, é uma metodologia que envolve 3 eixos. O eixo da governança, que significa a inteligência pela qual a empresa busca tomar as melhores decisões. Decisões que buscam previsibilidade no seu negócio, previsibilidade para o seu fluxo de caixa. Uma empresa vale o seu fluxo de caixa. Tudo aquilo que impacta o seu fluxo de caixa é um risco, e trazer previsibilidade é uma forma de gerar valor
a empresa. Por isso que o ESG é disruptivo. Por isso que o ESG é um elemento adicional à história do compliance. Se o compliance, Ana, como você falou, ele nasceu e foi estruturado em grande parte pela dor, o ESG não é só pela dor. O ESG tem que ser estruturado para trazer essa previsibilidade e, consequentemente, a sustentabilidade. Feito isso, ela precisa estar integrada no todo, com ações que tenham um impacto menor no meio ambiente e também um impacto adequado na sociedade, enfim, em diversos eixos. Portanto, ESG é uma síntese que vai buscar uma sustentabilidade para essa empresa ou para essa organização, valendo para a padaria até a multinacional, do Chico ao Francisco. Legal. Mas você acha que às vezes a gente conversa com empresários de pequeno, médio e grande porte, empresas de capital aberto, empresas pequenas. Você acha que ESG é uma realidade para todos? Você acha que realmente todas as organizações, dependente do tipo, do ramo de atividade, devem implementar práticas de ESG? Isso vai, com a sua analogia, né, que você fez, sobre a ética, sobre o lucro, isso realmente vai trazer resultado real para todo tipo de empresa, independente do seu porte ou indústria? Ou você acha, não, precisa ser para determinados setores, determinados portes da organização? Por que eu pergunto isso? Porque é uma crítica, né, que existe no mercado. Tanto para empresas de pequeno e médio porte, que talvez não tenham ainda nem noção do que é isso, né? A gente falou que se compliance veio primeiro, a pequeno e médio porte normalmente nem compliance ela está fazendo, né? E também até das empresas de capital aberto, né? Existem muita gente do mercado financeiro que critica os ratings ESG, falando que no longo prazo isso não significa valor, né? Então, como toda temática nova, tem o povo a favor e o povo contra, né? Tem aí as duas torcidas. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é que essas diretrizes elas vão auxiliar quaisquer empresas, independentemente do tamanho, a seguirem uma trajetória empresarial corporativa sem incertezas, com menos riscos, com mais previsibilidade. É claro que implementar determinados indicadores devem ser ajustados de acordo com o potencial de risco de cada atividade, com o porte de cada atividade. Mas toda organização tem seus riscos, e incorporar essas práticas positivas lhe trarão mais previsibilidade na condução dos seus negócios. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é uma questão de necessidade financeira, à medida que a cadeia produtiva começa a exigir não só o checklist, mas analisar a efetividade da prática dessas empresas. Se a empresa é pequena ou média, ela provavelmente depende de um fornecedor grande que vai exigir na sua cadeia produtiva que seus terceiros tenham práticas de integridade, de ESG adequada. E ela vai ter que comprovar isso para os seus terceiros. Então ela precisa investir nessas ações. O eixo central, a racionalidade, é que o empresário precisa identificar não apenas como um custo, como era no século XIX com Robert Owen, era um custo para ele, claro. Por isso que ele faliu, né? Mas hoje a perspectiva é outra, é um investimento para que ele se torne sustentável, seja para ele mitigar riscos, seja para ele se manter competitivo numa cadeia produtiva cujo capital
o capital mais sofisticado, sobretudo, passa a exigir de forma mais contundente isso da cadeia produtiva. O mercado de capitais já o faz, né? Nós percebemos isso, e a gente pode falar mais detalhadamente na emissão de títulos, de dívidas, dos green bonds, né? Na compra e venda de empresas, nos M&As, essa avaliação da efetividade ou como a empresa investe em práticas ESG, isso tem valor de mercado. Sim. O que lá no século XIX com Robert Owen não tinha, hoje tem. Isso não é romantismo, é pragmatismo, né? Então, isso vale para todos. Com o nascimento, na verdade, de novas, isso não só no mundo de qualidade e compliance, mas com o nascimento de qualquer cobrança ou preocupações com boas práticas e melhorias, naturalmente empresas que desenvolvem, empresas de tecnologia, vão ver ali a oportunidade de desenvolver alguma coisa para poder ajudar aquele crescimento. Qualidade, compliance e por aí vai, não foi diferente, né? Então, por uma questão de oportunidade, a SoftExpert teve a convite de algumas empresas desenvolvendo. Tudo começou e foi a prioridade dentro da área da qualidade e nasceu muito forte com a gestão documental. Né? Sim. Gestão de documentos ali basicamente foi o primeiro passo quase. Que era a primeira dor, né? A primeira dor. Vocês podem falar até muito melhor do que eu, né, sobre isso. E ali era muito forte. Claro que dali teve evoluções e as normas foram revisadas, aprimoradas, melhoradas, né? Mas o controle de documento ainda é necessário. E o controle de documento ele continua sendo talvez não por coincidência, mas porque de fato o documento é muito presente em todas as áreas, né? E continua sendo uma das demandas, ou talvez a maior demanda ainda, junto com principalmente não conformidades, treinamentos e tudo isso, mas documento sempre está presente no topo da prioridade das empresas que pensam em implementar ferramentas de gestão. Né? As tecnologias, dividindo, né, principalmente, você tem um mundo de que o software precisa estar de acordo com esse avanço, né, que uma ferramenta de gestão de qualidade esteja alinhada com esses requerimentos técnicos. E a evolução tecnológica também no âmbito de uma ferramenta poder prover funções em mobile device, web, né? Então, hoje você usa, no mesmo telefone que você usa para chamar o Uber, você pode utilizar para aprovar um documento. Olha que legal. São muitas aplicações distintas em termos de facilitação de serviços, de agilidade de serviços e de controles também, né? Com certeza. E o uso de tablets está muito frequente, né? O uso de dispositivos móveis para a área da qualidade está muito forte. Bom, a Ana comentou, monitoramento e medição está em todas as normas ISO de sistemas de gestão, e eu trouxe aqui também, eu gosto muito claro que é o que eu estou atuando mais hoje em dia, né, que é as normas de compliance, mas eu gosto muito do tema do monitoramento e medição, especificamente da seção 9, avaliação de desempenho, e especificamente no 9.1, monitoramento e medição, análise e avaliação, da ISO 37301, sistema de gestão de compliance. Porque lá ela traz, como a Ana comentou, ela traz para um meio mais humanas, aí, vamos dizer, né? Um meio mais empresarial, mais de gestão, né? Pouco palatável, pouco medido. Ela traz esse know-how da ISO 9001, principalmente de monitoramento e medição, para esse universo um pouco mais humanas, né? E lá tem muita coisa, tem vários sub-requisitos, olha que legal. Além das generalidades, na 9.1, a gente não vai se atentar agora, mas tem lá 9.1.2, ele fala de fontes de retroalimentação sobre o desempenho de compliance, ou seja, você buscar fontes dentro ou fora da empresa para retroalimentar o desempenho de compliance. O pessoal usa, inclusive, pesquisa com os funcionários, coleta de dados, avaliação de tomada de decisão. Não só de satisfação de cliente, né? Que é o 912 da 9.000. Exato, exatamente.
E tem o 913, desenvolvimento de indicadores. Então, é um requisito da 37301 que a empresa deve desenvolver, implementar e manter um conjunto de indicadores. Algumas normas, isso fica mais implícito, né? Você tem que fazer monitoramento e medição, ou seja, você tem que fazer indicadores, né? Mas está implícito. Aqui não. Aqui, inclusive, foi até uma lição aprendida da norma irmã, que é a ISO 37001, que não tem esse requisito, né? Ela obriga as organizações a desenvolverem indicadores, que ele chama de indicadores apropriados que orientem a organização na avaliação do alcance de seus objetivos. E não para por aí, tem um 914, que fala de relatório de compliance, que daí tem que fazer um relatório periódico de compliance para utilizar de subsídio. Então é uma avaliação, né? Um review da área de compliance para facilitar aí. Quase como uma apresentação de resultados aqui. Exato, exato. E ainda tem o 915, que é para você fazer a manutenção de registros. Então, o 91 da 37301, ele é bem robusto. Ele traz... Tem que explicar mais pro pessoal de humanas, né? Pessoal das exatas. Tô brincando. Ixi, Associação Brasileira de Humanas processando aqui o que eu quero. E na 37001, ele já fala alguns exemplos, né? Também é um pouco mais... mais conciso, mas ele usa das outras normas, é o que precisa ser medido, quem é o responsável, quando monitora. Então fica mais difícil de interpretar. Eu acho que na 37301 ficou mais fácil a interpretação do que é o monitoramento e medição, análise e avaliação, principalmente o monitoramento e medição. Então isso é legal. Então lá nesses sistemas de compliance a gente monitora quantidade de denúncias, monitora o prazo de fechamento das denúncias, então tem isso que é utilizado, ocorrências de compliance, o pessoal utiliza bastante, autuações de órgãos reguladores em relação ao tema compliance ou anti-suborno, no caso. Para ambiental, e aí eu acho que isso está sendo extensível para o compliance, tem aqueles painéis, né? Tem até empresas de software que fazem esse tipo de monitoramento de obrigações, né? Quantas obrigações você está cumprindo, quantas estão faltando, quantas estão em andamento. Exato. Isso tem sido... Daí se a gente vai para o ambiental, como é muito operacional, daí vai ter um monte de monitoramento e medição, né? Consumo de água, energia, consumo de performance mesmo, em relação a meio ambiente que você pode medir. Eu trabalhava numa empresa que era um grande grupo de laboratórios no Brasil, quando eu estava do outro lado da mesa, né? Como sofrendo auditorias, vamos dizer assim. Não tinha QMS ainda, né? Você só sofria. Só sofria. Agora a gente faz sofrer, brincadeira. A gente faz todo mundo feliz aí. Então, eu lembro que a gente fez, quando eu peguei, não existia a área que eu atuei lá, que era a área de SMS, né? Saúde, Meio Ambiente e Segurança. Então, eu montei essa área dentro do grupo de laboratórios. E lá a gente começou a monitorar diversos pontos até chegar no que precisava. Eu lembro que a gente fez quantidade de resíduos por número de amostras. Então, para a gente avaliar que realmente, quando aumentava o número de amostras dentro do laboratório, aumentava o número de resíduos. Eu lembro que a dificuldade era encontrar realmente uma âncora para ver o que gerava mais de resíduo, né? O que gerava mais de impacto. A gente pensou nos ensaios, mas os ensaios às vezes não, né? Então pega uma amostra só, né? Por exemplo, laboratório de clínico aí é mais fácil para todo mundo entender, né? Então quando você vai coletar lá seu tubinho de sangue, é uma amostra aquilo lá, né? Mas dá para fazer centenas de ensaios, né? Com um tubinho, ou 2, 3, né? Então, também o número de ensaios não queria dizer muita coisa. Daí a gente começou a ir para o número de amostras, começou a ir pelo consumo de reagentes, que eram os produtos químicos, enfim. O universo era gigantesco para a gente monitorar e medir realmente o desempenho. Na norma 14.001, ela fala de desempenho ambiental, né? Então, qual que é o desempenho ambiental depois de a gente implementar a 14.001 na empresa? E funcionou legal, a gente conseguiu vários indicadores que a gente monitorava. Por exemplo, o indicador de consumo de água não era significativo para a gente. Apesar de nos laboratórios utilizar muita água, lavar vidraria, etc., ele não mudava muito de acordo com a quantidade de amostras, enfim, era meio igual, né, o consumo de água.
Consumo de energia também. A gente chegou a fazer consumo de energia por equipamentos, né? Tá. Os equipamentos consomem muito energia, funciona 24 horas por dia e tal. Mas também não era tão significativo. Então, até a gente encontrar realmente uma âncora certinha, demorou bastante. Tentativa e erro, né? Também. Monitoramento e medição é isso. Eu gosto de utilizar, assim, o mais básico seria, se eu for explicar como implementa esse requisito, né? Claro que cada organização implementa de uma forma. Eu comentei aqui, né? Claro que a gente pensou no SWOT, na ISO 9001, né? Mas você pode utilizar diversas ferramentas para endereçar esse tipo de... esse requisito, principalmente o entender na organização e seu contexto, o requisito 4.1, né? Mas numa avaliação de cenário, eu gosto sempre de começar e pedir para, principalmente pequenas e médias empresas, né, que não tem essa estrutura de planejamento estratégico, como a gente comentou, utilizar a ferramenta Pestel, a primeira coisa, porque aí você não está só avaliando o cenário da empresa, naquele momento como SWOT, que você já vai para a empresa direto, mas você está avaliando o cenário externo, você pode ter mais subsídios e mais inputs. Então aí eu citaria 3 ferramentas para a gente começar a trabalhar com contexto organizacional, principalmente o requisito 4.1, né? Entendendo a organização e seu contexto. As empresas fazerem um Pestel, fazerem um SWOT e tudo dentro da principal ferramenta aí que a gente utiliza, que é um brainstorming, né? Então, e de preferência esse brainstorming com uma equipe multidisciplinar para cada um dar uma visão específica, né? Então, dá para juntar tanta coisa, né? É tão legal isso. Eu acho que dá para ir juntando ferramentas, né? O legal é isso. Sim. Isso seria o básico aqui, né? Mas eu lembro que antes de sair a 9001, a gente fez bastante conteúdo, né, sobre isso, como implementar, como que endereçar esses requisitos. E a gente tinha uma hipótese também do 4.1 você fazer por meio do Canvas, né? Que é aquela ferramenta de modelagem de negócio, muito utilizado em startups até hoje. Gosto né? demais. Então, com uma folha 4 lá, né? Você consegue ter uma ideia do modelo de negócio e tudo que o requisito pede, né? Questões internas, questões externas da organização, colocar lá, fica bem legal também. Ou, como a gente falou, uma empresa que já tem uma estrutura de planejamento estratégico, utilizar esse planejamento estratégico, com certeza vai estar tudo lá. Vai estar as questões internas, vai estar as questões externas, mas o que eu sempre pontuo, palestras, conteúdos, é para o pessoal avaliar se existe a conotação de gestão da qualidade, gestão de suborno, de acordo com a temática, né? Sim. Uma vez em uma auditoria auditando, a empresa apresentou o planejamento estratégico, eu acredito que era a auditoria SGI, né, 91445, planejamento estratégico como atendimento do requisito 4.1, entendendo a organização em seu contexto. Mas não tinha praticamente nada sobre gestão da qualidade, não tinha nada sobre ambiental e não tinha nada sobre saúde e segurança. Então, quer dizer, ele não entendeu o contexto de organização de acordo com aquela temática. Uma coisa é o contexto da organização empresarial, o contexto da organização da empresa, do negócio. Isso é legal, pode incluir também, inclusive deve incluir. Porém, é necessário também incluir a temática da norma que você está implementando. Se você está lá na ISO 37001 de suborno, esse planejamento, esse contexto, tem que levar em consideração o risco de suborno ou risco de corrupção, compliance, conformidade, ambiental, impactos ao meio ambiente, saúde e segurança, acidentes do trabalho, saúde e segurança em geral, qualidade, o sistema de gestão da qualidade, foco no cliente, a qualidade do produto, enfim, toda essa questão envolvida. Então, é um ponto de atenção muito grande para quem já tenho aqui o contexto organizacional. Contexto organizacional empresarial, né? A concorrência, preço, barreiras de mercado, isso é ótimo, legal. Traz para dentro mesmo, vamos trazer para dentro desse sistema de gestão. Mas precisa ter o que a norma endereça, né? É interessante, porque se a gente junta as questões, a gente está falando que
a temática precisa fazer parte da estratégia, né? E não correr em paralelo. Sim, e esse eu acho que é um grande ganho da organização quando ela enxerga uma norma, a adoção de uma norma ISO como parte da sua estratégia, né? Porque o sistema de gestão, né, o desenvolvimento que você vai fazer, ele não vai servir simplesmente para você ter um pacote de documentos lá à parte que você vai usar quando a auditoria acontecer. Ela tem que fazer parte da estratégia ali. Então, sempre que você for trazer o contexto, traz o contexto do negócio, traz o contexto da temática ali também dentro do contexto do negócio, né? Se você escolheu aquele tema, seja qualidade, seja segurança da informação ou compliance, para fazer parte da sua empresa, ela tem que fazer parte integrada de fato, né? Então, você não precisa ter duas estratégias, né? Dois planejamentos, é o que você falou. Deve estar dentro do outro, né? E não ter um planejamento estratégico do negócio, um planejamento estratégico para mostrar na auditoria, né? Isso aí é incomum a gente apontar não conformidades nesse requisito, né? No 4.1 especificamente, mas é um cuidado e um olhar bem importante, assim, verificar se o que está apresentado ali de fato tem a ver com a disciplina, né? Muito está se falando sobre ESG, mas é muito difícil. Eu tive acesso às informações a ESG há mais ou menos uns 12 anos, quando eu prestava serviço para uma empresa de grande porte que tenha o ESG. Mas as empresas, depois das 9001, a gente precisa ver efetivamente quais são as outras normas que se adequam àquele perfil. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa que é cliente da Santa ISO e ela coleta dados sensíveis. Então, para ela, é importante, obrigatório agora ela fazer uma 14.001? Não. Para ela é mais importante ela fazer uma LGPD, uma norma de privacidade de dados, as normas ligadas à TI, que faz a ver com o ramo de atuação dela. Faz sentido. Sim. Então, ela tem um perfil e ela tem um segmento de mercado da qual ela precisa demonstrar, por exemplo, depois da ISO 9001, que é a norma base, a competência para salvaguardar dados. Então, eu vou oferecer para esse cliente uma certificação ambiental? Não conversa com ele, não né? Conversa... Não conversa com a materialidade, com o negócio. O risco dele, né? Exato. Já eu tenho um outro cliente que ele tem uma atuação ambiental. Então, a gente fizemos a ISO 9001, e aí, dentro daquele perfil, qual é a certificação mais adequada? A parte ambiental, porque ele está intrinsecamente ligada às questões ambientais. Então, é a 14 e mais uma outra atividade, mais uma outra certificação ambiental que foi incluso no processo dele de implantação, dando crescimento às 9001, 14, um selo ambiental, um rótulo ambiental, e depois, nos próximos anos, nós vamos trabalhar a implementação da saúde e segurança ocupacional. Então, veja, um plano adequado ao perfil daquela empresa, ao ramo de atividade daquela empresa. Então, o que os empresários, os gestores da qualidade precisam ter em mente eu vou implementar o que faz necessário para o crescimento dessa empresa diante do mercado, buscando certificações que sejam adequadas ao ramo de negócio. Então, eu dei dois exemplos aqui. Né? TI, que a gente vai buscar certificações 9001, que é para ela começar a vida dela como empresa de qualidade, como empresa que faz gestão da qualidade, porque a ISO 9001 é a norma base para todas as outras. Né? Todas as outras foram criadas após a ISO 9001. Eu acho difícil começar só com uma outra norma, dependendo do segmento, né? Claro, tem algumas empresas de TI, por exemplo, que são prestadoras de serviço de tecnologia, às vezes faz mais sentido para elas adotarem uma outra ISO, a 20.000-1, que ela fala sobre serviços de tecnologia, serviço de TI, né? Abertura de chamado, quanto tempo que você vai entregar o processo para o cliente, orçamentação, enfim. Às vezes ela conversa mais com o segmento de negócio do que a ISO 9001, mas também é uma norma básica de gestão de processos e entrega e qualidade, né? Exato. E tem as outras que compõem ali, mas muitas vezes é difícil para uma empresa de menor porte ali não ter a ISO 9001 ou uma empresa de uma norma de processo ali atrelada, né, ao seu negócio. Exato. Você acaba perdendo oportunidades de coletar dados da sua organização, de entender o seu cliente, de entender o seu mercado, se você não tem essa visão mais hoje exatamente, a ISO 9001 é a norma base, mas essa visão
do que eu preciso para crescer com a certificação e atender o mercado, é que precisa ser observada pelo pessoal da qualidade, porque é comum acontecer. Estou numa empresa de TI, aí implantou ISO 9001 para começar, né? Vamos ficar na ISO 9001. Aí o gestor da qualidade ou o dono da empresa fala, eu quero tirar 14001 que eu quero demonstrar comprometimento ambiental. Poxa, mas tem a ver com o teu ramo de atuação? Sim. A gente pode fazer umas políticas de qualidade, mas vamos pensar no que o teu negócio oferece para o mercado e qual é a importância de proteger. Você gera resíduo, você está poluindo alguma resíduo. coisa, né? Você tem... Isso, você conversa com o seu negócio, né? Às vezes tem coisas que você pode tirar muito melhor proveito. Né? Exatamente. Então, é importante observar essa necessidade, porque às vezes nem tudo que a gente quer, a gente consegue, né? Você assim é fácil a vida da gente. Mas falando de crescimento empresarial, nessa parte normativa, nessa parte sistêmica de gestão, é sempre importante observar a normativa que vai agregar valor ao seu trabalho, ao seu produto, ao seu serviço. Muito bom. Com certeza. Bom, então vamos lá para uma análise aí da ISO Survey. Como a gente falou, ela foi publicada agora em setembro de 2023, referente aos dados de 2022. Então, janeiro a dezembro de 22. Então, lá em setembro de 24, a gente vai ter os dados de 2023. Então, ela tem esse quase um ano aí de gap para consolidação de dados e todas essas informações. Isso. Bom, Ana, então vamos falar da norma das normas, ISO 9001? Vamos comparar banana com banana primeiro, depois a gente vai seguindo. Então, uma das coisas que a ISO fez esse ano foi lançar uma base de comparação que foram para 5 normas. Então, essa pesquisa ela envolve 16 normas, né? Dessas 80 aí que você falou que existem certificáveis, ela seleciona 16 com mais representatividade ali, com possibilidade, com mais aderência também global, e faz um levantamento dessas 16. E aí o que acontece? Todo ano entra gente nova, né? Como é voluntário, né? Como a gente estava tratando aqui, ela tomou cuidado, a ISO, de fazer uma base de dados comparativa do ano de 2021 e 2022 utilizando os mesmos players, né? Então, quem reportou, os organismos que reportaram em 2021 e 2022, ela trouxe um dos cenários aqui de comparação usando estritamente esses mesmos players, e depois uma base global com todo mundo, né, que reportou os players novos. Então, começando aí falando sobre a ISO 9001, comparando quem reportou no ano anterior, né, e em 2022, a gente teve um crescimento mundial, uma variação de 12% nas mesmas empresas, né, mesmas premissas ali, mesma base de dados. Junto com isso, globalmente, a gente teve um crescimento. Se você pegar todos os novos entrantes ali, né, quem passou a reportar e não tinha reportado anteriormente, vimos um crescimento de basicamente aí 15%, né, de 14,98% de crescimento na ISO 9001 globalmente. Né? E isso é importante. Então, a gente está falando a norma mais reconhecida do mundo inteiro, Sim. A norma que tem mais de 1 milhão de empresas certificadas no mundo inteiro, né? Ela continua crescendo de forma significativa. Muito, né? Então, a gente está falando por esses resultados, né? Essas duas premissas, basicamente, a gente está falando que a norma está crescendo 2 dígitos, né? Mais do que o PIB de muito país. O crescimento, não. Isso aí... De qualquer país. Tem muitas empresas. Né? Então, isso é gigantesco. Então, um mercado pujante, realmente. Sim. Eu gosto também de fazer uma comparação no cenário econômico também atual. A gente vive no mundo inteiro uma mudança de comportamento, né? A gente tinha alguns anos atrás um mercado extremamente globalizado. Agora, com tudo isso que vem acontecendo no mundo, a gente está dando algum passo atrás e estamos criando blocos de comércio, basicamente. Sim. Né? Então, tudo que aconteceu lá, Rússia e China, Estados Unidos e Europa, o Brasil lá amigo de todo mundo, enfim. A gente está mudando, basicamente, os grupos econômicos no mundo e os mercados de troca,
né? Então, basicamente, porque aí, dando mais um passo atrás, né? Para que existe uma certificação? Então, uma certificação existe basicamente para dar mais transparência num livre mercado, né? Uma troca confiança, comercial. Né? Credibilidade. Basicamente isso, né? Sim. Então, um cara lá da China que vai comprar de uma indústria brasileira, ele, claro, ele pode vir aqui, mandar emissário, avaliar a empresa e tudo mais, mas fica mais fácil para ele utilizar uma régua globalmente reconhecida, que é uma ISO 9001, para verificar se a empresa tem o mínimo de gestão de qualidade dos seus processos, né? Então, ele vai cobrar a certificação ISO 9001 dessa empresa, vai receber o certificado, vai verificar, obviamente, se o certificado é acreditado, pertence a todo aquele sistema internacional do IAF, e aí ele vai seguir com outras diligências aí para fazer uma compra, para homologar aquele fornecedor específico. Então, basicamente, funciona dessa forma. Então, agora, como a gente está vivendo uma mudança muito grande hoje desse mundo globalizado, talvez a gente tende a ter negociações específicas com países específicos, né? Então, não extremamente globalizado como era. Criando parceiros mais designados, assim, né? Exatamente. Isso é uma estrutura aí que a ISO, as certificações ISO, elas fazem diferença nessa troca comercial. Então, basicamente isso. Então, se a gente está falando que a ISO 9001 ela cresce 2 dígitos no mundo, então a gente está falando que esses mercados continuam a fazer bastante trocas. Sim. Existe uma troca muito grande sendo feita e a norma das normas, a gestão da qualidade continua crescendo, né? Assim, a gente teve que envolver as pessoas porque muita gente não estava entendendo o que era exatamente esse projeto. E eu entendo que um dos principais pontos do motivo desse requisito numa norma ISO, qualquer uma que você pegar, está logo no início, é justamente para a liderança conseguir assumir essa responsabilidade, assumir essa garantia de que o projeto vai andar e de comunicar claramente como que esse projeto vai andar e por que ele é importante para a empresa. Então, muitas vezes, a gente vai poder falar sobre essas dores, né? Mas chega para a gente, muitas vezes, aquela mesma fala a liderança não se compromete, não tem engajamento, né? A alta direção não se engaja aqui. Mas você já trouxe um elemento fundamental, que é as pessoas têm que estar envolvidas, elas têm que saber do que se trata, né? Tem que saber por que isso é importante para a empresa. Essa comunicação inicial já é fundamental, né? E aí você falou, a partir disso a gente foi reestruturando os processos internos para conseguir fazer isso acontecer, né, de fato. Me conta uma coisa hoje, como que funciona a estrutura interna de vocês, né? Você, eu entendo, tem um cargo de gerente da qualidade, não sei se eu estou errado. Correto. Como que funciona a estrutura de liderança dentro da empresa hoje? Como que vocês montaram isso? Isso. Então, começou tudo pela alta direção, né, da empresa. E dessa alta direção, eles foram passando para a gente as metas que eles queriam alcançar. E dessas metas foram se desenvolvendo novas exigências, né? Dessa exigência, a gente conseguiu organizar o perfil do profissional que ia carregar essa responsabilidade. Dessa parte para frente, aí que começaram os gerentes, que aí foi quando eu entrei, né? Foi quando eu comecei a fazer esse trabalho mesmo a nível gerencial. Só que eu estava concentrado numa célula de qualidade. Hoje não, hoje eu sou administrativo geral da empresa. Tá. Então eu consegui fazer o quê? Despertar dentro do objetivo da empresa não somente qualidade, mas que puxasse segurança, puxasse também a parte de meio ambiente. Então, todas a gente chama de todos os conceitos que uma empresa tem que ter, eu estou conseguindo, vamos dizer assim, trilhar um caminho para que a gente chegue nesse resultado, né? Nesse objetivo. Então, o que está acontecendo hoje? Não é nem questão pela exigência do cliente mais. A Sintética ela ganhou um caminho hoje que ela não precisa mais da obrigatoriedade de fazer a norma. Hoje é um conceito que ela tem e as pessoas que entram já entram dentro de missão, visão e valores.
Então, esse é o básico que uma empresa tem que ter dentro da organização. Por quê? Porque sem isso, você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque você pode fazer um procedimento, você pode fazer um objetivo, mas que você não vai alcançar o que você precisa. Então, as pessoas não vão entender por que você está seguindo daquela forma. Então, a missão, visão e valores ela é muito importante ser difundida na empresa justamente para você chegar nesse resultado. Se você quer alcançar algo que você precisa, você tem que primeiro se fundamentar. Né? E a norma ela é uma base para a gente. Então, eu estou desenvolvendo dentro da estrutura da empresa exatamente essa base. Para que as pessoas possam ter o quê? Uma autonomia para poder desenvolver melhor a sua parte profissional. Né? E também tem muita coisa que o pessoal, às vezes, também tem dúvidas durante o desenvolvimento do trabalho, porque elas ficam naquele anseio. Puxa, se eu fizer dessa forma, estou certo ou estou errado? Não, você está fazendo o correto. Se você está dentro de uma norma, está dentro de um desenvolvimento que já está dentro do planejamento, perfeito. Então a pessoa já sabe até que ela vai errar. Então isso também é uma coisa muito importante que a gente conseguiu também alcançar. É interessante você falar esse ponto, porque assim, pelo que você está me falando, a sua função é quase compliance, né? Conformidade. Então, a qualidade entra, meio ambiente entra. Isso é muito comum. Eu vejo pouco no Brasil, mas é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem lá o Compliance Manager, né? O gerente de compliance, que realmente qualidade cai com ele, meio ambiente cai com ele. Sim. Ele é responsável por todas as demandas da empresa que tragam conformidade. Sim. Veja bem, você que está assistindo a gente não está falando de certificação. Né? A gente está falando justamente das demandas que uma organização tem. Eu acredito que vocês que têm um processo produtivo complexo, com certeza tem demandas lá de meio ambiente, tem fiscalização do órgão ambiental, tem licença de operação, então tem essa demanda de questões ambientais. Né? Um escritório de contabilidade pouco tem, né? Um escritório de advocacia pouco tem. Uma financeira pouco tem. Então, acho que é de acordo com as características de cada empresa. E foi o que a Ana comentou. Em tudo isso, você tem que fazer, de alguma forma, a liderança, no caso você, a diretoria da empresa, fazer os colaboradores se envolverem e se comprometerem com o processo. Né? É a história lá do bacon com o ovo, né? Então, o ovo, a galinha lá, ela tá envolvida. O bacon, o coitado do porco tá diretamente comprometido, né? Então, com certeza, dentro de um projeto de certificação, vai ter pessoas que têm a necessidade de estarem comprometidas mais diretamente com o projeto e pessoas com a necessidade de estarem envolvidas com o projeto. Quais foram os principais desafios aí que você enfrentou na busca pela certificação e agora na manutenção, com foco em liderança, né? Quais dificuldades você teve? Dificuldade que quando a empresa ela começou o conceito dela lá atrás, né? As pessoas não estavam qualificadas a ponto de poder seguir um projeto desse. Então, o que aconteceu? Essa falta de qualificação gerou um certo transtorno. Porque algumas pessoas não conseguiram entender e ela acabava, assim, vamos dizer, de um português claro, ela tumultuava o ambiente, porque ela não conseguia entender, ela tentava fazer o quê? Burlar o processo a todo momento. Então a gente conseguiu fazer o quê? Que essas pessoas entendessem, porque qual que é o objetivo? Eu tenho uma missão, visão e valores a cumprir. Então eu não posso seguir o que você está almejando no momento, até em questão profissional. Ele vai ter um tempo para você encaixar isso. O problema é que as pessoas querem encaixar de uma vez só e as coisas têm que ter um tempo para maturação, para entendimento, para várias outras variáveis que possam acontecer dentro do processo. A exigência do cliente muda, a própria empresa muda, os pensamentos internos começam a fazer o quê? A entrar em alguns, às vezes até em questões até de valores pessoais, acaba atrapalhando muito. Quais os papéis a serem cumpridos? Né? Falamos sobre a empresa, o papel de cada um de nós, eu falo de muitos problemas aqui, e fica uma impressão de uma fala pessimista e tal. Eu não sou pessimista, eu sou otimista. Né? Mas eu não posso também ser mentiroso, não posso ser hipócrita. Nós temos que encarar a realidade. Né? Existem papéis a serem cumpridos e existem atitudes a serem tomadas. Né? É necessário que as pessoas tenham clareza,
que as pessoas tenham coragem, tenham maturidade, precisam ter consciência a respeito de tudo isso, né? Existem várias atitudes que precisam ser tomadas. Primeiro, é necessário abrir os olhos e enxergar tudo isso que está se passando. É necessário enxergar problemas que estão ocorrendo no âmbito do executivo, no âmbito do legislativo. É necessário que as pessoas fiscalizem os mandatos, né? As pessoas têm seus representantes no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Vereadores. Então, no ano que vem, nós vamos renovar as prefeituras, as câmaras municipais. Então, já há uma primeira tarefa em vias de ser construída. Quem que será escolhido para ser prefeito ou prefeita? Quem que vai ser escolhido para ser vereador? As pessoas têm critério, têm método para fazer isso? Ou votam porque o sujeito é bacana, porque ouviu dizer? Então, primeira coisa, vamos escolher com método. Vamos examinar qual é o histórico. Vamos evitar a perpetuação no poder, né? A Constituição, ela não estabelece limite de mandatos, mas será que não é razoável que no Legislativo se admita 2 mandatos consecutivos? Não é um bom limite? Depois disso, o arejamento no poder. Ah, mas ele está indo bem. Que bom que ele está indo bem. Vamos aplaudir, vamos oferecer uma cocada para o parlamentar e vamos dar espaço para outros, né? Vamos oferecer, vamos dar concretude à ideia de república. O que é república? Alternância no poder. Ficou 2 mandatos, muito obrigado, vamos agradecer e vamos votar em outra pessoa. Vamos dar espaço para as mulheres. A população preponderante do Brasil é de mulheres. Espaço para as mulheres exercerem o poder, espaço para as pessoas negras exercerem o poder, para que tenhamos diversidade no poder. Essa é uma escolha importante. Sim. É um critério importante, né? Vamos verificar que tipo de gente postula o poder. Essa pessoa tem problemas no seu histórico, problemas de gestão, está envolvida em questões problemáticas, não merece o voto. Já esteve envolvida em problemas, não merece o voto. Problemas com licitações, problemas de desonestidade, não merece o voto. Então vamos começar tendo uma atitude séria, responsável na fiscalização. Vamos melhorar a qualidade do nosso legislativo no Brasil. Então, o primeiro exercício, 2024, se nós fizermos uma depuração nas câmaras municipais, nas prefeituras, já é um começo.